Mais um dia de treinamento para Sampaio Corrêa e Ceará. Maranhão Atlético Clube prioriza ainda descanso para os seus atletas depois da última maratona na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora fazer seus óculos ficou bem mais fácil. Aqui na Ótica Suel com descontos especiais. Sem contar com a garantia de adaptação. E sem contar com o atendimento diferenciado. Aqui na Ótica Suel, você, amigo, cliente, tem vez. Estamos localizados na rua Floriano Peixoto, número 1010, Centro. Ótica Suel, os óculos dos artistas. Olá, minha torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Não esqueça que seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. É uma semana que promete bastante para os preparativos do Sampaio Corrêa e também do seu adversário. O jogo que vai acontecer no próximo domingo, 15 horas e 30 minutos, no Estádio Castelão. Coloca na agenda aí, a gente não pode perder esse jogo. E pelo meu programa de ontem na Rádio Mirante, pela animação do torcedor ontem, que participou comigo no nosso WhatsApp, minha torcida, a animação é sensacional. Gostei muito. Eu não vi sequer dos que participaram no WhatsApp, nenhum dizer que não ia para o estádio. Nenhum desanimado com o Sampaio Corrêa depois dessa folga que compreende agora esse confronto do Sampaio Corrêa diante do Alvinegro de Porangabuçu, que acontece no próximo domingo. E eu mesmo fiquei muito animado com o Sampaio Corrêa, com os torcedores da Bolívia Querida, exatamente pelo fato de que você vai dar o seu apoio diante de uma equipe que, pelos jogadores que tem, pelo papel que você coloca aqui, né, os nomes do time do Alvinegro de Porangabuçu, que desceu ano passado para esta Série B, por isso disputa essa competição, são nomes que a gente vai dizer, esse aqui passou no Botafogo, esse aqui passou no Vasco da Gama, esse aqui teve ali pelo Cruzeiro, esse aqui teve ali pelo... Enfim, são jogadores, né, qualificados que vão para esse confronto. É bicho de sete cabeças? Claro que não. O futebol é jogado. E o Sampaio Corrêa, ao longo da sua história, em que pese muita gente, mas o Sampaio Corrêa faz muitas apostas, mas tem revelado jogadores. A gente tem que combinar um detalhe. Você se lembra do Marcinho, quando jogou no Sampaio Corrêa? Antes, quem foi que contratou o Marcinho? O Cruzeiro. Né? Deu certo ou não deu certo? É uma consequência. Quem acreditava no Poveda quando chegou para o Sampaio Corrêa? Quem iria dizer que o Caio Dantas ia se tornar o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020? E a mesma coisa o Poveda no ano passado. Quem imaginaria que o Sampaio chegaria à quinta colocação do Campeonato Brasileiro? Quem imaginaria que o Sampaio Corrêa poderia estar hoje na Série A se não fosse os problemas que teve com a tal manipulação de resultados, onde vimos o Sampaio Corrêa perdendo jogos de forma incrível, que eu não acreditei, você não acreditou, dos gols que o Sampaio Corrêa tomava. Então, se a gente fizer um somatório de tudo, né, o Sampaio poderia hoje sim estar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas parece que alguns têm a memória bem curtinha em relação aquilo que comenta dia após dia. E ao longo dos anos, das temporadas, a gente tem que fazer... Eu acho assim, galera, que a gente tem que ser justo. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É mais ou menos por aí. Então, a gente tem que fazer justiça em relação a tudo que a gente viu neste futebol. Claro que hoje você... de repente, poxa, eu não acredito no acesso do Sampaio. Sampaio, ele começou uma temporada muito ruim, no ano do seu centenário. Por quê? Pelas promessas que foram feitas. Vamos ganhar tudo, vamos ganhar o Campeonato Maranhense, vamos brigar para ganhar o título, para minimamente chegar à final da Copa do Nordeste, vamos seguir em frente na Copa do Brasil.
Infelizmente, nada disso se configurou. A base, a maioria dos jogadores, eu diria, a base foi mantida do ano passado. Mas não foram os jogadores titulares. Mas aquilo que bem me lembro, os jogadores que eram titulares do Sampaio, eles não quiseram ficar. Eles tinham outras propostas. E aí não teve, como o Sampaio no Campeonato Maranhense, que é deficitário. E a gente conhece, a gente sabe disso. Imagina que o Campeonato Brasileiro é deficitário, aí você imagina o Campeonato Maranhense, como a gente já conhece. Então é difícil você pagar os salários. E é por isso que a gente bate aqui nessa tecla, meu querido torcedor, você que mora em São Luís do Maranhão, na grande ilha, principalmente, quem está longe a gente sabe que não tem a mínima condição de viajar para vir para São Luís para assistir aos Jogos do Sampaio. Mas o torcedor que está aqui nas cercanias, ele pode sim ir para o estádio, ao invés de ficar na televisão, tomando as suas cervejinhas, que claro, cada um faz aquilo que gosta, mas se você é apaixonado pelo Sampaio Corrêa, é o que a gente pede, vá para o estádio, cara, vá para o estádio, tome sua cervejinha no estádio, tem o bar do Nosso Garcia, tem o bar do Everaldo, tem os bares todos lá do Castelão, que tem, ainda você fazendo parte de um futebol para verdadeiramente ser mostrado, como é mostrado ao Brasil inteiro. E aí muita gente pergunta o seguinte: mas o Sampaio não consegue um patrocínio, não consegue contratar bons jogadores. Tudo bate aí, galera. O investidor ele só vem se ele olhar o estádio cheio. O Sampaio perdeu o investimento, eu já comentei isso aqui, para o Bahia. O investidor do Bahia seria do Sampaio Corrêa. Antes o Sampaio Corrêa foi chamado para conversa, o Sampaio conversou. Mas na hora que você bate na Fonte Nova lotada, no Castelão vazio, você acha que ele vai preferir quem? Sampaio Corrêa com o estádio Castelão vazio ou a Fonte Nova com o estádio cheio? Ele vai preferir o Barradão lotado ou o Sampaio Corrêa com o estádio vazio? Diga para mim. Ele vai preferir o Ceará ou o Sampaio Corrêa? O Ceará que em 2 jogos bota 77 mil pessoas. O último jogo do Sport Clube do Recife com o Vila Nova, que foi domingo, você acha que deu quanto? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Mas o Sampaio não está bem no campeonato, o Sampaio na 12ª. Vou fazer uma comparação aqui rapidão com a Série A do Campeonato Brasileiro e com quem já esteve aqui das bandas de cá do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama. Aonde é que o Vasco da Gama está hoje na Série A? 19ª colocação. Ingressos de São Januário vão se esgotar para o próximo compromisso do Vasco da Gama. Ontem a procura era muito grande lá em São Januário, porque o torcedor sabe que ele tem sentimento, porque esse sentimento não pode parar. E é por isso que ele vai para o estádio, independentemente que seja A, B, C ou D dirigindo o Vasco. A instituição é Clube de Regatas Vasco da Gama. A instituição é Sampaio Corrêa Futebol Clube. Eu não torço para Sérgio Frota. Eu torço para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Eu não torço aqui para A, B, C ou D. Eu torço para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Esse que é o sentimento que o torcedor tem que ter. Esse é o sentimento de uma equipe que é a minha verdadeira paixão. Então é para lá que eu vou, é para o estádio que eu vou, é levar o meu incentivo ao futebol do estado do Maranhão. E ainda mais se eu quiser ver desfilando por aqui os grandes times do futebol nacional, eu tenho que apoiar o meu time para que ele ascenda à divisão principal do futebol brasileiro. Aí sim, eu estaria vendo em loco, de perto, sendo protagonista também na arquibancada, né? Vendo essas outras equipes. É claro que a gente não quer que o torcedor do Moto, que é o maior rival do Sampaio, vá para o estádio torcer pelo Sampaio. Pode ir torcer contra o Ceará, a favor do Ceará, a favor do Sport Recife, a favor de qualquer time, porque ele não vai torcer. Assim, acho que 1%, se isso chegar a 1%, vamos botar 0,1%, tem a mentalidade diferente. Vai para lá torcer pelo time da casa. Acredito que seja por aí, né? Mas o torcedor que tem a rivalidade, não. A gente está dizendo isso porque é o momento que a janela de abertura aí se aproxima. E a janela, para que muitos estão pensando que é dia 1º, é dia 3. 3 de julho vai se abrir a janela de contratações. E é preciso que o Sampaio Corrêa se reforce para a competição. É preciso que o Sampaio Corrêa, que carece de bons reforços, tenha jogadores que venham
para entrar e para resolver. Esses jogadores ainda tem no mercado, vão para o meio do ano, eles não deveriam estar empregados? Muitos estão saindo de algumas equipes, da Série A inclusive, eu já disse isso aqui, né? E outros também da Série B não estão ficando. Isso não quer dizer que eu não dei certo ali no Vasco da Gama, que eu não dei certo no Sampaio Corrêa, que eu não dei certo no Ceará, que eu não dou certo aqui no Sampaio Corrêa, que eu não dou certo no Sampaio Corrêa, que eu não arrebento no Ceará. O futebol tem muito disso, a fase do jogador, às vezes ela é muito ruim, ela é longa, mas o Sampaio Corrêa, como disse, já revelou tantos jogadores, e aqui a gente sabe disso, né? A gente não vai desmerecer aquilo que já aconteceu. E aí, se eu for mais atrás, eu vou ver o Barão. Quem conhecia o Barão, galera? Quando o Adãozinho chegou aqui, quem era o Adãozinho quando chegou no Sampaio Corrêa? Um ilustre desconhecido. E que brilhou depois que foi campeão em 97, que teve boa participação em 98 no Sampaio Corrêa, esbarrou no Palmeiras como um dos grandes jogadores a nível nacional na época. Então, a gente tem que acreditar. Porque o Sampaio não contratou Danilo Barcelos. Porque o Sampaio não contratou, quem é um desses outros que tem aqui, o Muralha, está hoje lá no Mirassol, né? Muralha, goleiro, ex-goleiro do Flamengo, porque não contratou Jordi, que está no Novo Horizontino, já passou pelo Vasco da Gama. Nada disso, nada disso. Jogadores, eles têm que ter a capacidade e a consciência de que eles não podem estar com a pontaria completamente errada, eles têm que treinar mais, e o jogador, o atleta de alto rendimento, ele tem que fazer uma autocrítica daquilo que ele é capaz e daquilo que ele está rendendo hoje. Se não estiver rendendo hoje, trabalhe. Isso chama-se trabalho, chama-se dedicação. Então dedique-se àquilo que você só faz isso na vida. Você é pago para jogar futebol, e você é pago para treinar todos os dias, e para você ter o maior acerto possível na sua carreira. Então o jogador também tem que ter essa consciência. Se o Sampaio passa um mau momento hoje na pontaria de não acertar o alvo, trabalhe, tem tempo da semana passada até o próximo sábado. Então o Sampaio tem todo esse tempo para trabalhar e encontrar o Ceará. O Sampaio não vai viajar. O Ceará ainda vai fazer um deslocamento, que creio que será ou Brasília ou Salvador, e depois para São Luís, de acordo com a malha aérea do nosso país, que a gente sabe que é super complicado. A gente vai bem aqui para Belém do Pará, antes você passa lá em Fortaleza para ir para Belém do Pará. Você vai bem aqui para Fortaleza, antes você passa em Salvador, em Bahia, às vezes até em Guarulhos, São Paulo, ou Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, para você voltar aqui. Então, é muito complicado. Mas, de qualquer forma, galera, vamos para o estádio. Sampaio Corrêa e Ceará, é um grande jogo regional, grande jogo, esse clássico tem história, há um equilíbrio muito grande na Série B, e eu vou trazer nos próximos conteúdos esse equilíbrio, esse raio-x, essa estatística do Sampaio Corrêa e do Ceará na temporada, na história dos confrontos dessas equipes. Se no Campeonato do Nordeste, ou na Copa do Nordeste, o Ceará se dá melhor, mas na Copa do Brasil é parelho, é muito equilibrado. E com um detalhe, aqui no Castelão do Maranhão, quem manda é o Tubarão. E vamos lá para o estádio. Eu quero trazer agora as informações do Sampaio Corrêa, do Ceará. Eu vou trazer hoje apenas um balanço. Talvez seja isso que o torcedor, o presidente Sérgio Frota, esteja querendo. O balanço do Sampaio Corrêa, né? Para que ele não imagine, o Sampaio não tem um balanço, o Sampaio Corrêa não tem transparência, porque é o que a gente vê muito hoje do torcedor. Então, por que não trazer? O Sampaio tem tantos jogadores, o Sampaio Corrêa vendeu esse jogador, foi tanto, mas pelo que eu vi, o Sampaio anunciou, principalmente o Mateuzinho, quando foi vendido. Então, se é isso que o torcedor quer, faça isso. Mas na imprensa, né, no canal do Lécio Costa, na Rádio Mirante, não. Coloca na TV Sampaio. Tem a TV Sampaio, faça um balanço, mostra aqui, bota na tela, o Sampaio Corrêa na temporada, quanto o Sampaio Corrêa gastou, quanto o Sampaio Corrêa arrecadou. Talvez seja isso que o torcedor quer. Como o presidente sempre diz, está ali e tal, é só entrar para ver, tá, então venha, traga o seu executivo de futebol, o seu diretor, para mostrar, para fazer a demonstração para o torcedor. Talvez seja isso que ele queira. Antes de entrar no noticiário do Sampaio, eu vou logo, já que eu entrei nesse assunto, o balanço
do Ceará. E sabe que esse Juliano Camargo aqui, ó, esse aqui, ele já foi executivo do Sampaio Corrêa. Então, Juliano, hoje, executivo de futebol do Ceará Sporting Clube, ele deu essa coletiva ontem, ele teve nessa coletiva ontem, executivo de futebol, também com o Albeci Júnior, que está aqui do seu lado, esse lourinho, está ao lado aqui do Juliano. Então, eles dois fizeram essa explanação. E simples explanação, só mostrando a receita do ano passado. Em 2022, 165 milhões de reais na Série A, aí caiu para a Série B, já teve uma redução de 45,5%. 2023, o Ceará trabalha com a receita, olha isso aqui, sem a bilheteria, 90 milhões de reais. A folha do ano passado era de 5 milhões e 500 mil reais. Nesse ano, a folha do Ceará é 2 milhões e 435 mil reais em 2023. Então, a folha também caiu 56% daquilo que era. Então, são essas coisas, talvez, que o torcedor do Sampaio Corrêa queira ouvir do seu dirigente, do seu presidente. Então, eu não vejo por que não, né? Eu acho que é simples assim, você chega, chama aqui, coloca, traz um balanço para o torcedor, quantos jogadores tem no elenco, que você está gastando com esses jogadores, o dia a dia do clube. É simples assim. É isso que o torcedor está querendo para voltar ao estádio de futebol? Faça aí, presidente, um balanço, chame seu executivo de futebol, chame o financeiro do Sampaio Corrêa, o departamento jurídico, a quem o vale essa competência, e coloque aí para a torcida do Sampaio Corrêa. Então é isso. O Ceará fez, né, o seu balanço, e o Sampaio Corrêa, creio que o Sampaio pode fazer tranquilamente também. Minha galera, é o seguinte, vamos saber as notícias do Sampaio que nos interessa nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira nós gostamos. Nesta manhã de terça-feira, neste dia de terça-feira, ainda vamos trazer outro conteúdo ainda, trazendo o treinamento do Sampaio, acontece no período vespertino. Meu craque, parceiro Afonso Inês, repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, meu parceiro nas transmissões, Ceará e Sampaio Corrêa, ou Sampaio e Ceará, 15h30 neste domingo. Quais são as mais quentes da Bolívia, querida? O Sampaio Corrêa já está mergulhado na preparação para o confronto deste domingo diante do Ceará. A bola vai voltar a rolar para a Bolívia querida e o técnico Márcio Fernandes tem boa esperança de ter todo o elenco à disposição para a partida. É isso mesmo, depois da liberação do Pará, da liberação do Fábio Aguiar, alguns jogadores que tinham situações delicadas podem até ficar à disposição, pelo menos para serem relacionados. Joécio, lesão muscular, tem boas chances de recuperação. Eloy, que vinha fora das atividades, era um problema odontológico, está recuperado e já à disposição do elenco do Sampaio. E a melhor notícia de todas, Matheus Martins, ruptura parcial do joelho. O jogador esteve próximo a ter que passar por uma intervenção cirúrgica, já tem a cirurgia descartada, não vai ser preciso. Ele vinha realizando o tratamento conservador, evoluiu bastante e já está trabalhando a parte física. É possível que seja, inclusive, relacionado para o jogo de domingo. A semana e o percurso das atividades é que irão responder sobre esse quesito. Mas, de qualquer forma, jogando domingo ou não, o Matheus Martins está praticamente recuperado. Clinicamente está entregue. Agora está trabalhando a parte física na chamada transição. Essa parada foi super importante para o Sampaio Corrêa sobre todos os aspectos. E os jogadores sabem muito bem disso. Está aqui o Gustavo Henrique corroborando com tudo isso. Parada fundamental para a Bolívia, hein, Gustavo? Não, com certeza. Eu acho que essa pausa foi importante para a equipe. Acredito que para todas as equipes, para a gente, né, ter essa... A gente vinha de 10 jogos completos, né, seguidos. Essa preparação agora acho que vai servir para a gente ajustar alguns erros que a gente vem cometendo durante os jogos. E também aquilo que a gente vem fazendo de bom, a gente aprimorar, né, dentro do trabalho do professor Márcio Fernandes, para que a gente possa seguir o resto desse primeiro turno aí, né, e que a gente possa no próximo jogo também já focar diante do Ceará, que a gente possa fazer uma ótima partida dentro de casa. Aquilo que você tem visto aí de leitura, né, o que tem sido de repente uma prioridade aí para trabalhar nessa espécie de intertemporada? Cara, eu acho que o grupo é um grupo muito qualificado, né, eu
acho que precisamos trabalhar ao todo, tanto na parte da defesa, né, para a gente evitar, né, alguns erros que a gente vinha cometendo, e tanto na parte do meio, né, contra-ataque também, a gente poder ser mais eficiente, né, tanto na defesa quanto no ataque, para que a gente possa ter, né, que a gente não possa ter uma disparidade, né, e que a gente seja, né, completamente efetivo, tanto a gente lá atrás quanto o pessoal da frente, e a gente se ajudar na medida do possível, né, que a unidade prevaleça dentro do grupo. Eu acho que isso é o mais importante. Bolívia querida, portanto, vai intensificando suas atividades e volta a trabalhar hoje à tarde no CT José Carlos Macieira. Tricolor enfrenta o Ceará neste domingo pela 13ª rodada do Brasileiro da Série B, em jogo marcado para o Castelão, às 3h30 da tarde. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro Afonso Diniz. Vamos dar uma freada aí no vozão, né? Fora de casa o time tá indo bem, em casa é que tem alternado bons e maus momentos, mas esse espaço todo trabalha. Vamos ver quem vai se dar bem. É o Sampaio Corrêa nessa parada? É o Ceará? Ah, meu amigo, o Sampaio é 12º, precisa melhorar mais ainda. Lembrando o nosso parceiro Mebal Alumínio, fabrica e automatiza o portão da sua casa. Tá com problema no portão, rodona tá travada, dá uma ligadinha. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque, próximo ao sinal, ali aqui em São Luís, com Mendes, tudo em portão, automação, janela de vidro temperado, jardim de inverno. Mebal faz a automação do seu portão de alumínio. Tudo em motores é com a Mebal, tudo em portões é com a Mebal. Fale com o Mendes e fale com o meu craque amigo Joel. Todos dois são torcedores do Sampaio Corrêa. Dá uma notadinha aí, hein? Telefone 3238-5050. O WhatsApp tá na tela para você também fazer essa conexão. Maranhão Atlético Clube, o Marcão Machão da Ilha. O professor José Augusto não está trabalhando. Deu folga de novo nesta terça-feira. E isso é muito justo, porque a maratona que teve no ano passado para jogar, para retornar aqui para São Luís, depois para entrar em campo imediatamente para encarar o Caucaia, meu amigo, não é fácil não. Esse descanso é merecido, porque o Maranhão já viaja para pegar o Fluminense do Piauí. É o próximo compromisso do Maranhão Atlético Clube na 10ª rodada da competição. Tudo isso você acompanha aqui no nosso canal, Lécio Costa Narrador. Minha galera, tem um detalhe que eu quero falar também para você ontem. Impressionante isso, gente, impressionante. Estádio Rei Pelé ontem, o jogo era CSA e Aparecidense pela Série C do Campeonato Brasileiro. Não é que o árbitro, quando chega lá no Rei Pelé, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não tinha marcação no estádio. Não tinha marcação das linhas no Rei Pelé, pelo amor de Deus. Olha isso, 20 horas para começar o jogo, o árbitro disse, não tem a mínima condição. Aí foram colocar aí isso aqui, meu amigo, não tinha uma linha. Como é que o cara vai trabalhar no jogo sem ter as linhas para orientação da arbitragem? Sabe o que aconteceu? Não teve jogo. O jogo foi adiado para hoje. Que vergonha, hein? Lá no Rei Pelé, pelo amor de Deus, Federação de Alagoas, né? Quem é responsável pelo estádio de futebol lá de Alagoas? É o Estado, é o estádio do Estado. Então, pelo amor de Deus, isso aqui não podia acontecer. Jogo profissional, né? Então vamos agora para os jogos de hoje. Ele está inserido hoje, ó. Série C, CSA e Aparecidense. E no Campeonato Brasileiro da Série D tem Campinense e Iguatu. No Campeonato Goiano também tem jogo também no Campeonato Carioca, isso aí tudo das outras divisões inferiores, e aí a gente vai acompanhar tudo para trazer no conteúdo desta quarta-feira. Mas hoje ainda temos conteúdo, hoje ainda temos aqui notícias do Sampaio, do Ceará, do Maranhão Atlético Clube, do Campeonato Brasileiro. É isso aí, não perca não. Portanto, meu amigo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.